Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui montando esse vídeo, né, para a gente poder explicar aí a semana 2, né, do PET 2, né, e que trabalha a questão do ensino religioso, que vem trabalhar as crenças religiosas e filosofias de vida. O tema dessa semana é a ética da reciprocidade. Então, semana passada, nós relembramos os conceitos de valor, moral, ética. Então, agora hoje nós vamos falar um pouco em comum, de um ponto em comum que a maioria das tradições religiosas, filosofia de vida tem, que é aquilo que a gente chama de a ética da reciprocidade. Então, primeiro nós vamos ler o texto, né, com atenção, e ele vai ser importante na hora de fazer as atividades. Então, vamos lá, vamos ver o que está falando. A ética da reciprocidade. Sabemos que as religiões são diferentes entre si. Seus princípios podem variar de acordo com as culturas com as quais estão relacionadas, com as épocas em que surgiram, com o contexto social experimentado pelos fiéis, entre outras razões. Existe, porém, um princípio que é comum à maioria delas, a ética da reciprocidade, também chamada regra de ouro. Ela se refere a tratar os outros da mesma forma que se gostaria de ser tratado. Então, ética da reciprocidade é isso. Eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Eu vou tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratado. Eu vou respeitar a pessoa da mesma forma que eu gostaria de ser respeitado. Na verdade, o que a ética da reciprocidade fala? Eu me colocar no lugar do outro, certo? Então, aqui algumas frases relacionadas à filosofia de vida que expressam essa ética da religiosidade. Algumas religiões que são não cristãs e, né, às vezes você nunca ouviu nem falar, mas é uma religião, então é uma filosofia de vida e que aí que traz essa ética da reciprocidade. Então nós vamos ver como que eles estão falando de uma forma assim que vê que realmente todas elas trabalham essa questão. O zoroastrismo, o que ele fala? Um caráter só é bom quando não faz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. Tá vendo? Então quem disse isso é o Dadistan, não sei nem ler, né? Idnik, certo? O budismo, ele vai falar, não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. Me aflige, eu não posso atormentar o outro. Confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. O hinduísmo, esta é a suma do dever, não faças aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causará dor. O judaísmo, o que é odioso para ti, não faças ao próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. Sabe, tá vendo? Então aqui ainda tem mais. Olha o islamismo. Nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Olha. O cristianismo, portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Santo Daime, o sol que veio à terra para todos iluminar não tem bonito nem feio, ele ilumina a todos iguais. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imagine que imenso amor nos compete os que oferecem o coração. Que a paz de Oxalá e a força de todos os orixás estejam sempre em seu caminho. Viram? Então aqui existe o blog aí, né, As Faces do Sagrado, que vai conter assim, princípios éticos bem interessantes nas religiões. Mas vê, todos eles, e aqui foram, normalmente quem escreveu, não sei se foi uma pessoa, ou foi um livro sagrado, mas todos eles falam da questão da reciprocidade, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Tratar o outro da mesma forma que eu gostaria de ser tratado, certo? E aí então vem as atividades. Então tá lá, a atividade 1 fala o seguinte: os quadrinhos a seguir apresentam exemplos de ações antiéticas. Então, um país abençoado pela natureza. Você deve estar pensando que nesse país todos são muito felizes. Infelizmente, a verdade não é bem assim. Então, nós começamos aí, né? Isso aí temos que levar vantagem em tudo. Só jogo bafo usando o truque do chiclete. Não perco uma partida. Olha, aí a Mônica bateu,
Não gostei. Depois, a lei do mais esperto está presente em todo lugar. Ó, tá vendo? Então deixou de cair, ele veio cortando tudo pelo acostamento, né? Depois, olha de cá. Eu sou um funcionário fantasma. Ganho bem sem trabalhar. Ó, vendo produtos sem nota, qualidade duvidosa. Comprou, azar seu. Ó, alguém quer comprar o meu lugar na fila? Baratinho. Olha, ele não tem nada, olha aqui pra você ver quem tá. Né? Ó, jogou. Ei, o lugar do lixo é na lata de lixo. Essa esperteza acaba se refletindo nos nossos representantes no Congresso. O que vamos discutir hoje? Que tal um aumento do nosso salário em 300%? Ou aposentadoria após 4 anos de trabalho? Integral, claro. Então, veja, são exemplos aqui de ações antiéticas, né? Bom, lembre-se do que você estudou sobre a ética da reciprocidade. Pessoas que seguem esse princípio poderiam cometer atos semelhantes ou aos apresentados nas tirinhas acima. Por quê? Pessoa que acredita no princípio da reciprocidade pode cometer essas atitudes antiéticas? Sim ou não? Por quê? Você vai falar com as suas palavras. Escolha 2 das situações apresentadas nos quadrinhos. Explique como as pessoas deveriam agir caso seguisse a ética da reciprocidade. Então você vai olhar nessas situações aqui de cima, você vai escolher 2, aqui tem bastante, você vai escolher 2, então você vai pôr situação 1 e vai escrever como que a pessoa reagiria àquela situação se ela realmente tivesse a ética da reciprocidade. Então são 2 situações bem simples. Depois vem a questão número 2. Leia com atenção o texto a seguir. A unidade da igreja em meio ao caos da pandemia em Manaus, a março e abril de 2021. Quando este texto chegar até você, a esperança é que a situação da pandemia no Amazonas já esteja sob controle. Não dá para mencionar o nome de cada igreja ou organização, mas é importante destacar o trabalho dos evangélicos para socorrer a população mais vulnerável e apoiar os profissionais de saúde em meio ao caos que se instalou no Amazonas. As ações são inúmeras: doações de medicamentos para enfermos, alimentos para famílias necessitadas, café para acompanhantes em frente aos hospitais, luvas, máscaras e oxímetros para profissionais de saúde, kits e materiais de limpeza para unidades hospitalares, frete de avião para levar insumos ao interior, entrega de cilindros de oxigênio, orações em pequenos ou grandes grupos. Todas essas iniciativas, movimentando milhares de reais em doações, só foram possíveis por causa da unidade do corpo de Cristo, mobilizando pessoas, intercessores, denominações e entidades, inclusive de outros estados, para testemunhar de forma concreta o amor de Deus ao mundo, levando vida em meio a tanta morte e remetendo as palavras de Jesus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Certo? Então aqui foi o que aconteceu. O texto acima retrata uma ação conjunta das igrejas evangélicas de Manaus, Amazonas, para oferecer apoio às necessidades durante a pandemia. Circule no texto a parte que demonstra que essa iniciativa foi motivada pelas crenças religiosas do grupo. Então você vai ler o texto e vai circular. No caso, você vai ter que copiar o texto e circular, porque tem mais coisas nelas que depois, letra B. O fato descrito na reportagem pode ser explicado pela ética da reciprocidade? Sim ou não? Você vai justificar a sua resposta, certo? Bom, eu acho que aqui nessa letra, ao invés de você copiar o texto, você copia a parte, certo? Número 3. Falamos sobre a ética da reciprocidade enfocando tradições religiosas. É necessário, porém, refletir sobre pessoas não religiosas. Observe a imagem. Aqui está Charles Chaplin. Ele não acreditava em Deus e ele nunca atrapalhou ninguém, viveu a vida dele, sempre ajudando, nada boa. Adolf Hitler, ele acreditava em Deus e, no entanto, ele foi o responsável pela morte de tantos judeus, né, na Segunda Grande Guerra Mundial, quando ele dizia que o judeu não era uma pessoa, que precisava ter uma nação limpa, uma raça pura, e resolveu matar tanta gente.
Então, religião não define caráter. E aí, isso aqui é para você dizer não ao preconceito contra os ateus. Bom, na sua opinião, por que há pessoas religiosas que não seguem a ética da reciprocidade? O que acontece com elas? Por quê? O que tem com elas que elas se acham melhores, né? Ou são tão egoístas assim a ponto de não respeitar o outro? O que acontece, certo? Pessoas não religiosas podem seguir a ética da reciprocidade sem com isso. Vamos perguntar de novo. Pessoas não religiosas podem seguir a ética da reciprocidade sem com isso ferir suas convicções? Justifique sua resposta com certeza, né? Agora você vai falar por que você acha que pode ou por que você acha que não pode, tá bom? Então, com esse vídeo, eu espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom?